Nossa live geralmente começa às 25. Então, nesses 5 minutos, a gente fica cumprimentando o pessoal. A doutora Giannini é uma amiga de longa data, né? Foi uma das amigas que a medicina me deu. E eu me sinto muito honrada de tê-la aqui conosco para falar um pouco, né, dos nossos principais sentidos, né, que é a visão. Então, foi uma ideia até de uma paciente minha, porque é pouco falado, né? A gente tem live de tudo que é coisa, menopausa, na área da medicina, somente da ginecologia, né? E realmente de oftalmologista eu não tinha visto nenhuma ainda, né? Então, eu Bom, me sinto né? honrada de tê-la por aqui, doutora Giannini. A doutora Giannini, ela atende em Porto Alegre, Osório, e me corrija, Capão da Canoa ainda. Uhum. A doutora Janine é cirurgiã também, né? Ela faz cirurgia de pálpebras. A minha foi ela que fez. Recomendo, né? Eu sempre digo para as minhas pacientes que eu faço o teste antes para depois recomendá-las, né? Mais alguma outra função que tu tenhas, já que eu não falei? Eu faço toda a parte de oftalmologia geral, tá? E faço também cirurgia de catarata. Uhum, Adaptação de prótese ocular também, lente de contato, toda essa parte também eu faço. uhum. E tu faz cirurgias na clínica Visão, no banco de olhos também, ou lá não Sim, mais? na visão e algumas cirurgias no banco de olhos. Banco de Mas olhos. clínica visão mesmo. Uhum. Suelen Carniato, Mariana Dalpaz, o pessoal está chegando. Nós não começamos a live oficialmente ainda, já temos 26 pessoas ao vivo conosco, né? Antigamente, quando as crianças nasciam, geralmente era feito o teste da orelhinha, né, para ver a audição. E de uns tempos para cá começaram a ser feitos o teste do olhinho, né, que geralmente é o pediatra que faz. a, o meu questionamento para a doutora Giannini: é comum os pediatras ou os pais levarem o oftalmo no oftalmo para fazer algum tipo de avaliação em crianças assim recém-nascidas? Sim. Hoje é bem comum ah, no recém-nascido o teste do olhinho ser feito até antes da saída da maternidade pelo próprio pediatra, Isso é mas comum. muitos acabam levando no oftalmo para fazer a avaliação no primeiro mês, segundo mês de vida. Essa é uma rotina bem frequente. O Uhum, que a gente aconselha, assim, é fazer o teste do olhinho, que serve para prevenção de catarata congênita e outras doenças que podem ser tratadas logo no uhum, início. E de até os 2 anos de idade, fazer uma avaliação com oftalmopediatra a cada 6 meses. E depois disso, fazer uma avaliação oftalmológica completa. uhum. E na gestação, já que a gente está falando em recém-nascidos, na gestação, teria alguma recomendação de rotina para as gestantes fazerem avaliação com oftalmo ou só se houver necessidade? Na gestação ocorrem algumas alterações oculares devido à alteração hormonal, que devem ser bem estar atentas na gestante, tá? Ocorrem alterações tanto fisiológicas, né, que é aumento da curvatura da córnea, aumento da espessura corneana, diminuição da sensibilidade corneana. As pacientes normalmente têm uma intolerância ao uso da lente de contato nesse período. Tem uma alteração na refração, principalmente elas têm miopia. Então, o que eu sempre peço quando eu recebo uma gestante? Não costumo trocar lente de óculos, lente de contato durante a gestação, porque normalmente há uma miopia, e essa miopia ela é transitória. Então, passado esse período gestacional, passado um período logo que a criança nasce, ela volta e a gente faz o exame, uma avaliação para definir o grau. Uhum. Algumas situações não tem como não prescrever, porque realmente a paciente não está enxergando. Então, não tinha grau nenhum, de repente está com um grau de miopia, 1,5 grau, a gente acaba prescrevendo, mas orientando que depois da gestação pode voltar ao normal. Uhum. Tem algumas coisas também que podem ser precipitadas
pela própria gestação, como algumas infecções oculares, como as uveites, né? E tem também alguns processos patológicos da gestação, que esses sim são bem graves, bem importantes, que pode ser a cegueira cortical em decorrência da pré-eclâmpsia, que na verdade não é nada no olho, é a nível cerebral. Então, isso sempre tem que estar muito atento na gestante. Mas é isso, sim. Tá? Uma das coisas, assim, os questionamentos que nós temos seguidamente, assim, se nós tivermos contato com algum agente químico, que seja uma urgência oftalmológica, o que se deve fazer e o que não se deve fazer nesses momentos? Eu trabalhei muito na emergência do banco de olhos e muito frequente trauma ocular, né? O que a gente mais atendia, principalmente em homens, tá? Então, trauma ocular com produto químico, ou ácido, ou uma base, é lavar. Lavar com o que tiver. Se não tiver soro fisiológico, vai para baixo da torneira, abre o olho e lava. Lava abundantemente. Lava até achar que saiu tudo. E procura uma emergência oftalmológica, porque acidente com ácido é muito diferente de acidente com base. Acidente com base, ela acaba impregnando um tecido corneano e causando uma alteração muito grave. Não deve se coçar o olho, não deve se prescrever nenhum tipo de colírio que o vizinho ou a vizinha usa, né? E em caso de corpo estranho, é não tentar remover o corpo estranho. Vai com o olho fechadinho e procura um atendimento oftalmológico. É muito frequente acidente, principalmente em casa, quando vai fazer uma coisa que acha que não vai dar nada, tá? Então, sempre usar um óculos de proteção, mesmo quando vai botar um prego na parede, que seja assim, dar uma martelada. Então, assim, a gente já viu acidente acontecer em coisas muito em bobagens, assim, até cortar grama, a pedra passou no cortador e acabou sendo ejetada para o olho, acabar perdendo o olho por causa disso. Então, eu acho bem importante a proteção para qualquer atividade. Outras coisas mais graves, tipo assim, fogos de artifício, né? Deve ter pego isso na emergência também. A maioria acaba em cegueira ou às vezes isso não acontece? Às vezes não acontece, mas é muito comum perder o olho por fogos de artifício, isso sim. Ao olho, né? Que às vezes perde membros Nem também, né? perde dedo, perde o olho, perde parte da face, então é bem complicado. E, por exemplo, a gente falou no recém-nascido, falamos na gestante, teria alguma idade, assim, para ir no oftalmologista adolescente? Não, esperar ter algum sintoma para consultar ou não tem uma regra para isso, gente? O que a gente pede sempre é uma avaliação independente da idade, uma avaliação oftalmológica anual. Tanto para criança, para adulto, tá? Tem algumas situações em que leva a precisar mesmo de um oftalmologista, tá? Uma coisa assim que eu não falei antes, que acho que é bem importante, é que os pais têm que ficar muito atentos às algumas situações das crianças que indicam que ela está tendo uma baixa da acuidade, que é dor de cabeça, desinteresse pelas atividades escolares, baixo desempenho escolar. Então, tem que ficar muito atento e procurar um oftalmologista o mais rápido possível, porque tem situações que podem ser prevenidas, como tem um problema que se chama ambliopia, que a criança enxerga muito bem de um olho, mas não enxerga bem do outro olhinho, em função do estrabismo, um erro refracional diferente em um dos olhos. Então, isso a gente tem que tratar até os 7 anos de idade, porque é nesse período que tem o maior desenvolvimento da visão. Depois disso, a criança acaba ficando com o olhinho preguiçoso, que a gente chama. Então, não tem como reverter muito esse problema. Então, essa é uma das coisas que eu peço pais sempre ficarem atentos. Outro é 40 anos, né? Chegou 40 anos, quem não procura um oftalmo, né? Então, a partir dos 40 anos, ocorre uma diminuição da nossa visão de perto. E isso se deve a algumas alterações do próprio envelhecimento,
do nosso olho, que são alterações nas fibras que contraem e relaxam a nossa lente do olho, que se chama cristalino, e faz com que a gente perca o foco. Então, essa é uma das condições que leva à procura do oftalmo. Condições assim que tem que procurar oftalmo também: paciente diabético, paciente que tem história familiar de glaucoma, usuários de algumas medicações que podem interferir na visão, que são o uso de corticoides, hidroxicloroquina, alguns antidepressivos. Então, esses são alguns casos que tem que estar sempre em avaliação oftalmológica. Em relação, por exemplo, à miopia, que grau teria indicação já de fazer cirurgia, Gê? É muito relativo. Tem gente que quer fazer cirurgia e quer se livrar do menos 0,50, tá? Mas isso não é uma dependência só e única do grau. A pessoa tem que querer se livrar do óculos, tá? Isso é uma coisa que eu nunca indico a cirurgia. Eu acho que tem que partir de querer. Se ele tem uma intolerância ao uso de lente de contato, se ele não gosta de usar óculos. E a cirurgia, ela não depende só do grau. Ela depende, assim, de algumas alterações estruturais. A gente tem que avaliar muito bem o olho. Depende da curvatura da córnea, da espessura da córnea, quanto grau vai poder ser corrigido. Hoje em dia, tem tecnologias, assim, que se pode corrigir graus mais elevados, mas isso é uma coisa que é muito relativo. Depende de outras coisas, né? Não só do grau. A gente falou antes o coma, né? Então, geralmente as pacientes, doutora, eu fui diagnosticado com glaucoma. A gente sabe que tem o glaucoma de ângulo aberto e ângulo fechado, né? No ângulo fechado, que seria o mais grave, que teria algumas limitações até em uso de medicações, né? Sim, no glaucoma de ângulo fechado, se algumas medicações não podem ser usadas, alguns antidepressivos não podem ser usados. E o glaucoma de ângulo fechado é um glaucoma que pode dar o glaucoma agudo, que a gente chama. Que é o que tem os sintomas, aqueles clássicos do glaucoma, que é a perda visual, embaçamento visual, olho vermelho, dor ocular e náusea e vômito. Isso é uma urgência oftalmológica. Ele tem que ser tratado imediatamente, porque senão leva a perda irreversível da visão por uma perda das fibras do nervo óptico, devido à pressão ocular muito alta. O glaucoma de ângulo aberto é um glaucoma mais silencioso. Ele não dá sintomas, então é uma doença traiçoeira, tá? Porque normalmente, às vezes, quando diagnosticado, a pessoa já perdeu uma boa parte do campo periférico e nem se dá conta disso. Tá? Então, é muito importante fazer em toda consulta oftalmológica a medida da pressão ocular, a avaliação do fundo de olho, a avaliação do nervo óptico, ver se tem história familiar, ver se usa alguma medicação que possa aumentar a probabilidade de ter glaucoma. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado. Tu falou em fundo de olho, Gê, a importância do fundo de olho, né? Muitas doenças podem ser diagnosticadas pelo fundo de olho. Então, oftalmologista não é, porque a gente tem outras profissões que estão fazendo isso hoje, né? Que é prescrever óculos, lentes, mas a gente sabe que o fundo de olho é um exame fundamental e eu acho que só o oftalmo faz isso, né? Sim, no exame do fundo do olho, a gente pode diagnosticar. Eu já diagnostiquei tumor cerebral. A gente pode diagnosticar também alteração de fluxo da carótida, carotídeo, alguma obstrução ao nível da carótida pelo exame de fundo de olho. Diabetes, às vezes o paciente não sabe que é diabético e a gente acaba diagnosticando uma diabetes tardia pelo exame do fundo de olho. Então, o exame de fundo de olho é fundamental. Muitas patologias a gente consegue diagnosticar pelo exame do fundo de olho. Em relação, hoje a gente tem um exagero do uso de tecnologia, né? Os adultos, a gente já sabe que é prejudicial e que impacto isso teria nas crianças, assim, né? Tipo, o tempo que seria ideal que ficasse, né? De limitar isso para que não tenha futuramente, ou às vezes até na adolescência mesmo, até na infância, em consequência do uso exagerado de aparelhos eletrônicos. Hoje,
não tem como a gente ficar longe, tá? Então, eu sempre oriento os pais que tudo tem que ser moderado, nada em exagero. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de 0 a 2 anos não existe computador, não existe celular, seria proibido o uso. De 2 a 5, 1 hora. De 6 a 10, 2 horas. E a partir daí, 3 horas por dia. Inclusive, telefone celular, tablet, videogame, tudo, incluído tudo. O impacto maior que a gente está tendo entre as crianças e adolescentes é o aumento progressivo da miopia. E isso tem... assim, no consultório, todo o dia. Tá? Então, a gente sempre pede para moderar o uso, fazer pausas, fazer intervalos, tá? E uma coisa, assim, muito importante para a criança é a atividade ao ar livre. Atividade no sol, ao ar livre. Porque tem estudos que dizem que há uma liberação de um hormônio chamado dopamina nas células da retina, que impediria o crescimento do globo ocular e evitaria a progressão da miopia. Não se sabe, assim, o tempo de exposição que seria necessário para isso acontecer. Mas se sabe que o esporte, as atividades ao ar livre são extremamente indicadas em crianças. Outra coisa é a distância que elas ficam do computador, do celular. Normalmente elas ficam coladas na tela. Então, manter uma distância de uns 30, 40 centímetros de uma tela de computador também seria indicado. Uhum. Menos isso, assim. O número é crescente de crianças com miopia. E se tem um estudo que a maioria das crianças vão ser adultos míopes, né? Uma coisa que está crescendo bastante. Manchas na visão, doutora Janine. O que a gente deveria se preocupar, né? Até que ponto, né? Porque a gente tem ptirígio, que é uma coisa que é mais comum, mas é benigno, teoricamente. Então, não sei se tu pode falar sobre isso, né? E apareceu uma pergunta aqui sobre isso. Manchas na visão. Bom, manchas na visão pode ser várias coisas, tá? Pterígio não é uma mancha na visão. Pterígio, na verdade, é uma membraninha que cresce da conjuntiva, que é a partezinha mais branquinha ali, em direção à córnea. E é uma patologia diferente, tá? Que também não é catarata. É Catarata como externa. Como se fosse uma película que cresce em direção ao centro do olho. Manchas na visão pode ser várias coisas. Pode ser um processo infeccioso, uma uveíte, né? Um processo inflamatório também, que pode ser uma uveíte também. E pode ser também as chamadas mosca volante, que são alterações no vítreo. O vítreo nada mais é que uma gelatina que dá forma e preenche, dá o conteúdo do globo ocular. Só que com o passar do tempo, esse vítreo, que é um gel, ele vai se tornando um pouquinho mais fluido. Ou vai se descolando da retina também e formam essas manchinhas que ficam... de vez em quando aparecem, de vez em quando não aparecem. Então, assim, manchas na visão tem que ser investigado. Se é uma mancha fixa, pode ser alguma alteração na retina, tipo uma degeneração macular, uma retinopatia serosa, que são manchas que ficam fixas na retina, no olhar. E as móveis são mais relacionadas ao vítreo mesmo. Uhum. Então sempre tem que ser investigado, pode ser várias coisas. Uhum. Em relação à catarata, é mais comum em pacientes de idade ou ele pode acontecer em pacientes jovens também? A catarata ela pode ocorrer em pacientes jovens, ela pode estar associada ao uso de algumas medicações, como o uso de corticoide, tanto o uso de corticoide via oral, quanto o uso de corticoides em colírio, ou inalatórios também, para quem tem asma, bronquite. Mas ela é muito mais comum em pacientes mais idosos pelo processo do envelhecimento mesmo, que acaba alterando as fibras do cristalino. O cristalino é uma proteína, ele acaba ficando desgastado com o passar do tempo. Então, é mais comum em pessoas de idade mesmo. Mas tem também a catarata congênita, né? Que ocorre no nascimento. Por isso é muito importante o teste do olhinho.
E essa tem que ser tratada bem precoce. Uhum. Aqui umas perguntas que aparecem que eu vou comentar contigo. A gente até já sabe mais ou menos o que é dificuldade para distinguir cores, né? A dificuldade para distinguir cores, ela pode ser assim uma variedade de cores, algumas cores, pode ser leve ou pode ser muito grave. Mas normalmente é o daltonismo, né? E ele é muito mais comum em homens. E é diagnosticado através de um testezinho que a gente faz no consultório mesmo. E quando tem uma história familiar, também a gente costuma investigar mais. Mas isso a gente consegue fazer um teste de visão de cores e distinguir o grau de daltonismo. Uhum. E quando acontece derrames oculares, assim, que a paciente fica com o olho como se fosse sangue mesmo, né? Vermelho. Que aí a maioria acha que posso ter um AVC, rompeu aqui fora, poderia ter rompido lá dentro. Então, o que seria isso e qual é o grau de urgência, né, de procurar uma emergência oftalmológica? O que eu vejo, assim, é muito pavor. As pessoas ficam apavoradas. Porque às vezes começa com uma manchinha pequena, e aí no outro dia tá enorme, ela tá praticamente em toda a conjuntiva. E isso é mais, gera um pânico, um pavor, do que realmente é. Isso se chama hiposfagma, é uma hemorragia subconjuntival. Em vasos da conjuntiva, eles são muito frágeis. Então, às vezes, no coçar o olho, num espirro, uma tosse, até uma manobra que aumenta um pouquinho a pressão abdominal, qualquer coisa, um vômito também, pode ocorrer um pequeno sangramento desses vasos, só que assim, o sangramento é leve no início. Como a conjuntiva é uma membraninha solta no olho, ela não é presa, então ela vai se acomodando. E aí vai formando aquela partezinha mais vermelha, às vezes o olho fica todo vermelho. Isso resolve espontaneamente em cerca de 7 a 15 dias, dependendo da hemorragia. Normalmente não tem nenhuma causa associada, mas normalmente tem que ver se não está com a pressão arterial elevada, se não está com algum outro problema. Então, normalmente eu pego muito paciente assim, mais apavorado do que realmente é o quadro, tá? Então, gerar muito pânico, isso aí resolve espontaneamente. Hoje a gente tem uma quantidade de pessoas muito alérgicas, né? E um dos sintomas da rinite é coceira nos olhos, né? Prurido. E a gente tem observado assim, um uso muito frequente de colírios antialérgicos, às vezes até com corticoide. Qual seria o risco disso, doutora Zeni? O uso do corticoide, se um uso muito prolongado, ele pode dar catarata e também o glaucoma. Então, o que a gente indica sempre é, nos quadros de alergia, atopia ocular, procurar um médico oftalmologista para prescrever um melhor colírio, iniciar um tratamento adequado para aquele caso. Em alguns casos, a gente faz o uso do corticoide por um tempo pequeno. Existem vários colírios antialérgicos que não têm corticoide, são antistamínicos. O uso de lubrificantes, compressa gelada, evitar coçar o olho. O ato de coçar o olho, ele pode gerar um outro probleminha que se chama ceratocone, que é uma alteração na curvatura da córnea. Então, o ideal é procurar um oftalmo para prescrever a medicação mais adequada. Em relação, tu falaste ali, né, que uma das que às vezes dá prurido no olho é o olho seco, né? E o olho seco a gente sabe que está associado com doença autoimune. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. O olho seco ele está associado à doença autoimune e às vezes não, né? Mas o olho seco ele tem vários tipos. A gente pode definir o olho seco com uma alteração ou da produção da lágrima, ou uma diminuição da produção da lágrima, ou um excesso da evaporação, ou uma alteração nas nossas glândulas de meibômios, que são as glândulas que produzem a parte oleosa da lágrima, também causa olho seco. Então, isso a gente tem como distinguir no consultório, né? Qual é a disfunção,
da glândula lacrimal. E em alguns casos, como pacientes com artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, lúpus, a gente faz toda a investigação também para saber a origem do olho seco. Mas algumas vezes a paciente não sabe que tem Sjögren, não sabe que tem artrite, e quem faz o diagnóstico somos nós, através do exame oftalmológico. Então, também é outra coisa muito importante. Tem tratamento olho seco. Ele pode ser, a gente pode usar colírios específicos para olho seco. A gente pode fazer a oclusão dos pontos lacrimais com plugs. Então, se evita que a lágrima que é formada, ela desça pelo nariz e saia do olho, ela fique mais tempo no olho. E para as disfunções meibomianas, que são as blefarites, a gente pode usar a luz pulsada, higiene. Então, são várias causas de olho seco. Outra causa de olho seco é o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. A gente fica muito focado, acaba diminuindo muito o piscar. E isso é uma causa de olho seco que vem aumentando gradativamente. Tem visto muito isso no consultório também. Eu tive, não faz muito tempo, uma paciente que ela consultava, eu acredito que não era oftalmologista, e ela tentava usar lentes, só que as lentes não ficavam porque ela tinha o olho seco. E aí a gente fez exames de sangue e FAM positivo, né? Tinha outros sintomas, porque geralmente a síndrome de Sjögren não é só o olho seco, né? A boca seca, pode ter ressecamento vaginal. Então, o risco daqui a pouco de colocar uma lente numa paciente que tenha olho seco. Eu acho que talvez o trauma seja maior, né? Sim, porque a lente de contato ela depende de hidratação. E essa hidratação é dada pelo nosso olho. Então, imagina tu botar um corpo estranho, que é a lente de contato, em cima de um olho que já está fragilizado. Então, por isso que é muito importante a avaliação oftalmológica, é muito importante que a lente de contato seja adaptada por um oftalmologista. Ele faz todos os testes, nós fazemos todos os testes. Então, a gente sabe o tipo adequado. Tem vários tipos de lente de contato, tem vários tipos de materiais. Tem lente de contato que é mais adequado para quem tem o olho um pouco mais seco. Então, tudo isso a gente avalia na hora de adaptar uma lente. Já que a gente está falando em lente de contato, assim, o mau uso da lente de contato, a higiene, ficar muito tempo com a lente, quais seriam os riscos, assim, o que seria recomendado, assim, ficar quantas horas, né, de quanto em quanto tempo trocar as lentes? Existem vários tipos de lente de contato. Tem as lentes de contato gelatinosas de uso diário, as de uso mensal e tem as de uso anual. Todas as lentes de contato elas devem ser retiradas para dormir. Essa orientação de que a lente pode ficar no olho 3, 4, 5 dias, na verdade é uma orientação que eu nunca dou para meus pacientes, porque aumenta muito o risco de lesão corneana, aumenta muito o risco de úlcera de córnea e não vale a pena correr esse tipo de risco. O número de horas que se pode ficar com a lente depende muito do tipo de lente usado também. Mas pode-se ficar, às vezes, 18 horas com uma lente de contato sem problema nenhum, usar colírio lubrificante, mas depende muito do tipo de lente. Essas lentes de uso diário, descartável, eu sou fã delas, eu uso esse tipo de lente, porque tu usa um dia e coloca fora. Então, o risco de contaminação é muito pequeno. As outras também, fazendo a higiene, o estojo deve ser dado também, o líquido deve ser trocado todos os dias. Nunca se deve usar soro fisiológico para higienizar a lente de contato, nem para guardar a lente de contato. A gente tem que usar soluções próprias para isso, tá? Existe uma ameba que se chama acantameba, que ela, quando instalada no olho, ela leva uma destruição quase que completa do globo ocular. Ela pode levar cegueira, é muito comum levar cegueira, e é muito comum isso em usuários de lente de contato que fazem o mau uso. Usam água para higienizar, deixam no estojo. Às vezes tem estojo podre, sabe? Às vezes tem estojo que nunca higienizaram.
Então, isso a pior coisa que tem, é ter esse problema na lente de contato. A pessoa que não tem esse cuidado, o ideal seria usar óculos, né? Para não ter O ideal uma. seria usar óculos. Uhum. O ideal seria usar óculos. Descolamento de retina. Que sintomas daria? O descolamento de retina, às vezes, pode não dar nenhum sintoma. Já peguei descolamento no consultório que a paciente foi consultar para fazer uma revisão oftalmológica. E aí, no dilatar, ela estava com descolamento de retina que não dava sintomas porque era mais na área mais periférica. Mas normalmente é como eles referem assim, como se tivesse uma cascata, algum tampão no olho, alguma coisa que está se mexendo, sabe? Ou perda de um campo de visão, mas pode não dar sintoma nenhum. Nos últimos 2 anos e meio, a gente está vivendo uma pandemia, né? E sabemos que o vírus, um dos órgãos, né, da proteína spike que ela tem predileção é o olho. E eu não sei se a tua experiência em relação a aumentar o número de doenças, né, oculares associadas com o vírus. Bom, o que a gente tem visto, assim, é alguns casos de estrabismo. Estrabismo permanente ou transitório, às vezes é transitório, pode durar um período de 3 a 6 meses, mas às vezes está sendo permanente o estrabismo. E uma coisa que tem acontecido muito são as alterações retinianas, as oclusões venosas na retina. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante depois da pandemia. Então a gente não sabe, é por um trombo, né? Então a gente não sabe o que está associado, mas é uma Eu coisa frequente. um esposo de uma paciente minha que ele foi fazer uma avaliação no oftalmologista e ele perguntou se ele tinha tido Covid. Ele disse, não, não tive. E provavelmente foi assintomático, só que ele estava com uma trombose ocular, né? Uhum. Pode ser assintomática também. Sim, porque a trombose ela pode ser de um ramo da retina. Então Uhum, pode ser um ramo que não te atrapalha. Mas ela uhum, pode também ser a veia central da retina. Que daí é uma perda bem importante da visão. uhum. Por exemplo, o uso de lentes intraoculares, quais são as indicações, assim? A lente intraocular nada mais é do que uma substituição do nosso cristalino, que é a lente do nosso olho. E isso a gente faz quando faz a cirurgia da catarata. Uhum. Obrigatoriamente a gente coloca uma lente intraocular, não tem como deixar sem lente, né? E tem algumas situações em que pode-se também colocar uma lente intraocular em cima do nosso cristalino, que é para a correção de altos graus de miopia, que é uma cirurgia que hoje, como não se pode fazer a cirurgia refrativa a laser nesses casos, né, tem essa opção, mas a lente intraocular nada mais é do que uma substituição do nosso cristalino. Uhum. Ela tanto para fins só de refração mesmo, depois que tira o cristalino por uma catarata normal, ou ela pode ser também ter fins refrativos longe, perto, intermediário, corrigir um astigmatismo. Hoje as lentes intraoculares elas estão uma tecnologia muito boa. Então, antigamente só se corrigia para longe. Eu tenho catarata, eu vou fazer cirurgia da catarata, vou botar uma lente intraocular, só corrigir para longe. Hoje não, hoje tem vários tipos de lentes. A gente pode deixar o paciente sem a necessidade de uso de óculos. Uhum. Tu falou em laser. Hoje a gente tem, né, em toda a área da medicina, o uso de laser. Quais seriam as indicações do laser, assim, na oftalmologia? O laser na oftalmologia ele tem várias indicações. Ele tanto para tratamento da retinopatia diabética, ele pode ser usado o laser de argônio, como o IAG laser para fazer
a gente chama limpeza da lente. Na verdade, não é limpeza da lente, é a limpeza da cápsula da lente. Logo depois que se faz a cirurgia da catarata, o que pode acontecer é uma opacidade atrás da lente, que é uma membraninha, um restinho ali de uma membrana que a gente deixa para apoiar a lente e essa membrana ela pode opacificar. Então a gente pode usar o laser para limpar, para quebrar essa membrana. E o laser também é usado muito no tratamento do glaucoma hoje. Tem vários tipos de laser para o tratamento do glaucoma. Transplante E, de... o, Perdão. e, o e a própria refrativa também, que é outro tipo de laser, né? Uhum. Em relação a transplante de córnea, assim, quais seriam as doenças que levariam a isso, Gê? O transplante de córnea tem várias indicações, mas assim, é como uma última alternativa, tá? O ceratocone é uma das indicações, é o transplante. Alguns traumas que deixam cicatrizes muito grandes na córnea também pode levar a transplante. E tem outras distrofias corneanas também que podem evoluir para um transplante. Mas acho que é isso. Uhum. Tem alterações corneanas, perda de célula endotelial, descompensação corneana, que tem que também fazer transplante. Uma Mas outra... como Oi? Deu uma cortada na tua... é como uma última opção, sempre se tenta outros tratamentos. A gente falou lá no início sobre as crianças. Estrabismo tem idade, assim, para... É feito cirurgia e até que idade poderia ser feito? Depende muito do estrabismo. Tem estrabismos que tem que ser corrigido logo em seguida, assim, na criança até 1 ano de idade, que são estrabismos muito severos e que acabam dificultando muito o desenvolvimento da visão nessas crianças. Mas não tem uma idade certa para se fazer o tratamento do estrabismo. Às vezes se espera a criança crescer um pouquinho, começar a ter 5, 6 anos, começa a ter outros problemas em relação ao estrabismo, que é na escola, começam a chamar de olho virado, olho torto, e começa o bullying escolar, né? Uhum. Nessas situações até tem paciente até que pede para operar, mas não tem uma idade certa. Você pode fazer estrabismo até em idade adulta. Uhum. Mais alguma outra, assim, situação que tu queira colocar, Gê? Que seja comum no teu dia a dia? Que às vezes as pacientes têm dúvida, doutora, se eu não enxergo, eu enxergo de perto, mas não enxergo de longe, eu enxergo de longe, não enxergo de perto. Que às vezes elas querem saber o que é isso, né? Assim, quem enxerga de longe não enxerga de perto. Bom, depende da idade. Acima dos 40 anos é a presbiopia, né? Que é o processo de envelhecimento do olho. Mas pode também ser a hipermetropia. Da hipermetropia pode dar uma dificuldade para perto e para longe. Tá? Não enxergo só de longe, enxergo de perto. Miopia. A miopia é uma dificuldade maior para longe. E o astigmatismo, normalmente, ele dá uma dificuldade maior para longe, mas para perto também, dá uma fadiga visual. Uhum. Então, tudo tem que ser bem avaliado. E isso geralmente é corrigido com óculos ou lente. A gente corrige com óculos ou lente de contato. E cirúrgico é só miopia. Não, cirúrgico pode ser corrigido a alguns graus de hipermetropia e a alguns graus de miopia e astigmatismo. Uhum. Ah, não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Teve alguém que colocou ali de diabetes e olho. Tu já tinha, e a visão, né? Tu já tinha falado um pouco antes. Não sei se tem alguma outra informação. Que o diabetes descontrolado, a gente sabe, né? Que a diabetes, é uma doença multissistêmica e que ela deveria ser, né, ter uma equipe multidisciplinar. Eu sempre falo aos pacientes, né? O rim, o coração, a parte vascular, né? A gente tem aquelas Sim.
reais, né? E a visão é muito importante. Então, a importância de ter uma glicose controlada, porque às vezes o olho não é o primeiro órgão que é atingido, ou Não. talvez não sintomas, né? Eu sempre falo, diabético, ele tem que consultar pelo menos uma vez por ano. E se está com a diabetes descompensada, eu sempre peço para vir mais vezes ao ano. O paciente diabético ele tem algumas particularidades. O diabético descompensado em hiperglicemia, ele tem uma alteração no índice de refração também. Normalmente ele fica mais míope, porque ocorre uma entrada de água dentro do cristalino. Então o cristalino fica mais espesso e altera a refração. Conforme vai diminuindo a glicemia, essa água vai saindo, o cristalino vai desidratando e vai voltando ao que era antes. Só que isso gera uma alteração também na estrutura e pode causar também, mais tarde, a catarata. O diabético tem um maior índice de catarata. Então, assim, no momento que se faz o diagnóstico da diabetes, é muito importante que ele controle os índices glicêmicos para evitar as comorbidades, né? E mesmo que ele tenha uma visão normal, ele tem que ir no oftalmologista, porque os sintomas visuais, eles são muito tardios. E às vezes são muito severos quando a gente já pega. O paciente está enxergando, mas está com a retina assim já quase destruída. Então é muito importante que ele faça uma avaliação anual, mesmo que ele tenha uma boa visão. A gente nunca sabe quando vai acontecer o problema maior, né? Outra coisa também é em relação às degenerações maculares da idade. Então, pessoas mais velhas têm que fazer avaliação oftalmológica. É muito importante o exame de fundo de olho, porque hoje em dia a gente tem uma longevidade maior, a gente vive muito mais e os problemas retinianos são maiores também. Então, a degeneração macular é uma delas. Quando diagnosticada a tempo, a gente tem como tratar. E às vezes as pacientes chegam muito tarde, com a visão já bem comprometida, sendo muito mais difícil o tratamento. Então é muito importante que as pessoas vão ao oftalmologista uma vez ao ano para fazer a avaliação. Criança, adulto Hoje, jovem, o adulto, adolescente, terceira idade, todo Uhum. mundo tem que fazer uma avaliação. Gê, veio uma pergunta aqui. Astigmatismo em crianças de 9 anos, aumento de 1 grau em 1 ano, em menos de 1 ano, é preocupante? Depende de quanto ela tinha antes. Se ela tinha 0,50, é um Não é. grau preocupante, tá? O que é preocupante é quando começa uma evolução, daqui a pouco ela vai fazer um novo exame e aumentou mais 1 grau. Aí tem que ser investigado, que pode ser alguma alteração corneana, pode ser ceratocone. E ceratocone pode dar em criança também. Sim, pode dar em criança também. Seria genético, não? Não, Não. não. Uh-uh. Não sei se tem mais alguma pergunta. As duas que apareceram foram essas, né? Não sei se a doutora Janine, nós estamos com 44 minutos de live, né? Não sei se a doutora Janine quer fazer mais alguma colocação. Oi? Eu acho que era isso que a gente tinha para falar. Não sei se tem alguma outra pergunta. Nenhuma. Não? Não. Eu queria Pessoal, agradecer muito a tua colaboração, porque são coisas do dia a dia, né? Que nos orientam. A gente que é médico mesmo, muitas vezes a oftalmologia é uma área que nós não temos muita experiência, né? A gente, como médico, a gente anda por várias áreas, né? Mas a oftalmologia é uma que a gente se sente insegura de até mesmo uma conjuntivite, né? Até foi uma coisa que a gente acabou não falando, né? é uma coisa. Né? Nem todo olho vermelho é conjuntivite, né? Às vezes pode ser uma uveíte. E a uveíte não é uma inflamação da parte externa, é uma inflamação interna do olho. E ela pode ser uma uveíte causada por alguma doença autoimune, ou pode ser uma uveíte causada por um toxoplasma, citomegalovírus. Então, nem toda conjuntivite, nem todo olho vermelho é conjuntivite. Tem que ser sempre avaliado por um oftalmo.
E entre as conjuntivites tem vários tipos. Tem a conjuntivite bacteriana, viral, alérgica. Então, nem toda conjuntivite é bacteriana. Nem toda conjuntivite se trata com antibiótico. Então, tem que ser bem avaliado também. Tu falou em toxoplasmose, eu me lembrei, não sei se tu vai lembrar que nós temos uma paciente em comum, ela até consultou comigo ontem, que foi uma paciente que ela teve que geralmente a toxoplasmose na gestação é preocupante, né? Os olhos é uma das áreas que é atingido pela toxo, mas no adulto também é comum. Qual é a gravidade, né, de se ter, só estou anotando uma pergunta aqui, de se ter a toxoplasmose, que região do olho seria mais preocupante caso ela atingisse. Quando ocorre uma corioretinite, que a gente chama, que é uma toxoplasmose que dá a nível da retina, e ela se instala numa região próxima ao nervo óptico ou na mácula, que na mácula é a nossa visão central, onde tem o maior número de fotorreceptores, a nossa melhor visão. Uhum. Sim, o comprometimento é muito grande, mas às vezes ela é uma lesão periférica, mais em áreas mais longe do centro da retina, e essas acabam às vezes não dando nenhuma alteração. Uhum. Mas na mácula. É o mais preocupante. Assim, entrou a pergunta, uma honra tê-lo aqui, o doutor Adriano Halbert, psiquiatra. Ele perguntou sobre o citalopram e a fluoxetina, provavelmente no glaucoma, se eles interfeririam. A fluoxetina não, e o escitalopram, que eu saiba, não. Mas o Rivotril, sim. Aqui ele colocou assim, podem alterar o cristalino, como podemos avaliar, né? Queixa de... Não, esses dois não. É o Tem uma citalopram, medicação. é o citalopram. Não, Não, esses não. Não. Tem uma medicação, que eu não me lembro o nome agora, que ela causa uma alteração acomodativa no cristalino. E é um antidepressivo e eu não estou me lembrando agora o nome. uhum. Aqui também apareceu sobre blefarite, inflamação na pálpebra. Tem falaxina, tem alguma coisa assim? Venlafaxina e desvenlafaxina são os dois. Tá, esse aí. Pode ocorrer uma alteração na acomodação, os pacientes às vezes sentem dificuldade de visão de perto. Uhum. A fluoxetina e o citalopram não. Tá? Uhum. Quanto à blefarite, tá? Muito boa a pergunta. A blefarite é uma inflamação das pálpebras, tá? E ela forma várias casquinhas, tipo cílios, tipo caspas nos cílios. E ela é causada por uma inflamação nas glândulas de meibomius. E ela está associada ao estresse, ao uso de alimentos muito gordurosos, a algumas alterações na pele, a rosácea está muito associada à blefarite, tá? E o tratamento da blefarite, ele tem vários tipos, né, de tratamento. A gente sempre faz o uso de uma pomada com um corticoide e um antibiótico, o colírio também, e a higiene. A importância da higiene é muito grande. E a higiene deve ser seguida assim pelo resto da vida, praticamente. A higiene pode ser produtos específicos para o olho, tem o Blefagel, o Cistane Wipes, não tenho nenhum conflito de interesse com as marcas, né? Mas também pode ser feito com o shampoo infantil. Shampoo infantil diluído em água e se faz uma espuminha. Eu descobri um frasco que ele faz uma espuma, até vou botar um videozinho depois. É um espumador. A gente dilui o shampoo e a água e ele já vem com a espuma. Passa no algodão e passa nos cílios e depois enxágua. É super importante. A blefarite, ela normalmente ela tem períodos de melhora e de piora. Ela é recidivante, então é difícil o tratamento. Uhum. E a necessidade de usar o uso de antibióticos via oral. Uhum. Ou usar pulsada. Uhum. Alguém falou ali em flebite, mas eu acho que de repente era blefarite, né? Porque Não, flebite. flebite não tem.
Não tem, né? Uhum. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Acho que era isso. Era isso. Muito obrigada. Nós já estamos com 51 minutos de live. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, né, com as Também gostaria. que nos escutarem. Eu acho que foi muito proveitoso, porque é um assunto que interessa a todos, né? Então, o meu agradecimento, uma boa noite. A semana que vem eu volto com um assunto polêmico, né, na menopausa, hormônios idênticos, hormônios bioidênticos. E eu vou deixar a doutora Janine se despedir. Muito obrigada, doutora Janine. Muito obrigada ao pessoal que está conosco. Muito obrigada, doutora Juliana. Foi um prazer imenso participar. E qualquer dúvida, qualquer coisa também me coloco bem à disposição. O teu E Instagram, o o meu teu Instagram é doutora Jeanine Marcico. Uhum. Doutora. Bah, e agora que eu esqueci meu Instagram. Depois eu compartilho no meu. É, temos fãs aqui. É doutora ponto Marcico. Nós temos alguns fãs aqui. O Zenir, né, dizendo que ele está muito contente pelas informações esclarecedoras que as minhas médicas ele colocou, as tuas irmãs, a Karine e a Cristine, a Kitty, né, que também são minhas pacientes, né. A gente fica muito feliz, né, doutor Adriano, muito obrigada, né, agradecemos a todos, né, pelo carinho e por estarem aqui nos prestigiando. Uma boa noite, fiquem com Uma Deus. boa noite Obrigada. a todos. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.